A paz do Senhor Jesus, querido aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início à nossa aula de número 7, aula esta que vai tratar sobre ainda a revista desse nosso quarto trimestre do ano 2021, aula de número 7, falando sobre Paulo, o plantador de igrejas. Paulo, o plantador de igrejas. Texto áureo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nossa verdade prática diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa experiência com Cristo é o fator mais poderoso, o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Nós temos leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 a 9, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo de 1 a 3, e Atos dos Apóstolos capítulo 16, do versículo 1 ao 5, e também versículos 9 e 10. Nos diz assim nossa leitura bíblica: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 3, diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Atos 16, versículo 1 a 5, diz assim: chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Glória a Jesus. Ponto destacável aqui, eu coloquei que eu plantei, né? É o apóstolo Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo sempre se colocou como servo, sempre como servo. A palavra servo, né, é a palavra doulos, né, ou doulos no grego, que quer dizer trabalhador, serviçal, mas sobretudo na ótica de Paulo, essa palavra doulos no grego se referia a escravo. O servo na condição de escravo. Servo na condição de escravo não espera bom salário, servo na condição de escravo não espera bom pagamento ou sequer recompensas.
servo na condição de escravo, ele procura agradar o seu senhor. E Paulo dizia: eu, escravo do Senhor, escravo do Senhor. Então, o servo na condição de escravo, o apóstolo Paulo diz que no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Ele usa justamente a figura do lavrador, né? A figura do lavrador, a figura na linguagem do lavrador, do cultivador, daqueles que têm o trabalho de cultivar, de plantar. Esse trabalho, por mais que o plantador, o semeador, ele tenha um trabalho de destaque, que precisa realmente fazer um trabalho que demanda muito esforço, que é preparar a terra, limpar a terra. Muitas vezes o desbravador, ele entra por meio de uma região onde existe muita vegetação, muito mato. Ele tem que limpar aquilo tudo, ele tem que roçar. Depois de roçado, ele tira a vegetação mais rasteira, capinando. Depois de capinando, ele tem que arar aquela terra toda para tirar pedra, tirar raízes, tirar tronco. Depois daquela terra arada, a terra já preparada, ele vai fazer um enriquecimento da terra, colocando às vezes nutrientes na terra. Depois dessa terra preparada e nutrida, enriquecida com minerais, o plantador, ele vai fazer os sulcos na terra e lançar sua semente. Todo esse trabalho do desbravador, né, que o apóstolo Paulo teve, ele coloca: eu plantei. E depois desse trabalho plantado, como foi a igreja de Corinto, ele está falando para os irmãos em Corinto, teve a participação de Apolo. Apolo, ele chega logo depois do apóstolo Paulo estabelecer a igreja em Corinto, de plantar a igreja em Corinto, né? Apolo chega trazendo contribuição enorme para o crescimento daquela igreja, porque o apóstolo Paulo não podia ficar o tempo todo ali. Ele estava numa viagem missionária, visitando as cidades, as regiões na Ásia Menor, levando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, levando o Cristo, o Messias, ao conhecimento, primariamente, né, aos judeus que reuniam nas sinagogas. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão que tinha tempo para começar, tempo para desenvolver e tempo para finalizar. E Apolo chega justamente depois do apóstolo Paulo passar por Corinto. Apolo chega em Corinto, começa a trazer o conhecimento das Escrituras. Lembra que Corinto é uma igreja gentia. É uma igreja gentia. Começou sendo pregado na sinagoga, mas os judeus da sinagoga não queriam ouvir, né, ou aceitar a pregação do apóstolo Paulo. E a igreja se estabelece em Corinto, na casa de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e Apolo está justamente pregando agora a uma igreja gentia. É ele aquele que é responsável por alimentar e nutrir a vida espiritual daqueles cristãos que estão ali. A semente foi plantada e está Apolo regando. Mas o Apolo e o apóstolo Paulo diz, depois de ter ouvido pelos irmãos da casa de Cloe, que disseram que havia preferências, né? Preferências com relação aos apóstolos e aqueles que tinham passado pela igreja. E o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e regou muito bem, mas nenhum desses serviços nossos como servo teria resultado se Deus não desse o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus.
né? Nós temos o trabalho de pregar a palavra, nós pregamos a palavra entra aos ouvidos, mas quem tem o trabalho de levá-la ao coração e fazer com que a alma se arrependa é Deus através do Espírito Santo. E ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus, né? E ele diz, versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento que deve ser louvado. Ao mesmo modo que vocês não devem se gloriar por uma palavra pregada e pelo resultado que ela dá no meio da igreja, você tem que atribuir isso para Deus, a glória para Deus. Tampouco nas rejeições. Se você está pregando a verdade e as pessoas estão rejeitando você por conta da verdade que você está pregando, você deve louvar a Deus também e não mudar a sua mensagem para satisfazer, né, a sociedade da época que nós vivemos, principalmente, né? A sociedade hoje está mais querendo ouvir mensagens egocêntricas que enaltece o ser humano do que ouvir a palavra da verdade. Então achei interessante trazer esses pontos de destaques, né? Versículo 13, ele diz que na igreja de Antioquia, né, Antioquia da Síria, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, né? Barnabé, que foi aquele que acompanhou Paulo nas viagens missionárias, né, na primeira viagem missionária, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca Saulo, e diz que esses homens, né, esses servos que estavam servindo o Senhor ali, eles estavam servindo e jejuando. Eles estavam servindo e jejuando na igreja de Antioquia. E enquanto eles estavam servindo e jejuando, diz que o Espírito Santo se manifestou dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Irmãos, o Espírito Santo está procurando pessoas que estão em posições de oração e de jejum. A pessoa muitas vezes espera ser enviado para ter uma vida de oração e de jejum. Não, o Espírito Santo está indo atrás, está procurando pessoas que já têm um compromisso com a oração e jejum. Ninguém é chamado para o ministério, né? Para um trabalho de missionário, por um trabalho de importância no reino de Deus. Ele é chamado para depois ele ter uma vida de dedicação. Não, primeiro ele tem uma vida de dedicação e o Espírito Santo vê essa vida de dedicação e chama, porque o Espírito Santo chama a gente que tem compromisso. Deus não chama a gente para que tenha um compromisso depois de ter chamado. Não, Deus chama alguém que já tem na natureza dele, já tem no princípio dele, compromissos com Deus, compromissos com a igreja. E eu achei interessante isso, a fim de trazer um destaque, é que Deus chama a Paulo e Barnabé, chama eles porque percebe neles vida de relacionamento com Deus. A missão é dada a pessoas que têm compromissos com Deus. Compromisso com Deus. Né? Versículo Atos 16 vai dizer que Silas e Paulo, né? Paulo e Timóteo chegam a Derbe, Listra, né? Que já é a segunda viagem missionária, quando eles estão visitando agora. Se na primeira viagem Paulo estava plantando e lançando a semente, na segunda viagem ele está lançando água, né? Ele está regando, assim como o Apolo regou lá em Corinto, porque foi logo sucedendo a pregação do apóstolo Paulo. Então aqui o apóstolo Paulo está vindo regando. É muito importante plantar, semear no reino, é muito importante. Nós temos testemunhos de irmãos missionários que fizeram trabalhos dignos de serem notabilizados, né? História aí nós temos aí o diário de Gunnar Vigen, né? Daniel Berg e seu testemunho, um trabalho que esses irmãos fizeram, missionários no Brasil, e tantos outros missionários. Mas a gente precisa entender que plantar, lançar semente é muito bom, desbravar
lugares onde o evangelho não entrou, é muito bom, mas precisa também de alguém fazer um trabalho de regar aquilo que foi plantado, né? Porque semente, se a semente tiver e não receber água, ela vai morrer no meio da terra. Então, muitas igrejas são plantadas hoje, muitas igrejas são plantadas e é desprezado, é ignorado o trabalho de mestre, o trabalho do doutrinador, é negligenciado o trabalho do discipulado. Então, assim como planta igrejas, assim como é plantado a semente, assim como em cultos que a gente vê e percebe pessoas levantando a mão, aceitando Jesus, é preciso que a igreja se prepare também para discipular aqueles que levantam a mão, aceitando Jesus. É preciso que a igreja prepare obreiros para lecionar na escola bíblica dominical, para ensinar aqueles que têm chegado, para levá-los ao conhecimento do que é ter uma vida, uma nova vida agora em Cristo Jesus. Então, porque senão a semente morre. Então o apóstolo Paulo, capítulo 13, é a primeira viagem missionária, onde ele sai plantando, lançando semente, e Atos 16 é o início aí da segunda viagem, agora onde ele vai visitar as igrejas que foram plantadas, para ver de perto como é que está sendo desenvolvida ali o trabalho e a vida dos irmãos. Nós temos um objetivo geral, o objetivo geral dessa lição de número 7, que fala sobre Paulo, plantador de igrejas, é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Irmãos, é preciso estruturar a igreja na localidade. Na igreja na localidade você vai ter o líder, né? Aquele que está à frente. O líder precisa trabalhar para gerar novos líderes. Ele precisa trabalhar para gerar pessoas que vão regar a semente quando a semente for lançada na pregação. Ele precisa gerar missionários, aqueles que vão ao campo também, não só buscando almas para trazer para dentro da igreja, mas expandindo o trabalho da igreja. A igreja precisa avançar de dentro para fora e não pensar somente em crescer de maneira interna, de maneira interior. A igreja precisa expandir do seu lugar, do seu interior para o meio externo. E de preferência fazendo com que as pessoas que estão na redondeza sejam alcançadas pelo Evangelho. Porque muitas vezes nós sentamos dentro da igreja porque agora nós temos um espaço para cultuar e ficamos esperando as almas, quando na verdade a igreja ela é chamada para fora. Ela é chamada para ir aonde o pecador está, levando a palavra do Evangelho. A igreja de Antioquia, ela cresceu muito no seu espaço interior, como igreja local, mas ela olhou para o horizonte e viu a possibilidade dessa pregação ser levada às pessoas. E ela não levou só as pessoas dentro da Síria, ela foi para os locais no seu exterior. Ela preparou homens, preparou missionários, estabeleceu projetos, estabeleceu planos, estabeleceu roteiro e investiu nisso para que o Evangelho fosse levado às pessoas que estavam distantes. Lembra que a Síria ela é vizinha de Israel. Então, nós temos relatos bíblicos que pessoas da Síria, né, receberam o Evangelho direto de Jesus. A gente vai lembrar daquela mulher que vai até Jesus com a sua filha enferma, doente, e Jesus está pregando aos judeus, e aquela mulher chega até Jesus, clamando por ele, pedindo pela sua filha, e Jesus diz àquela mulher, não convém que eu tire o pão dos filhos
e dê aos cachorrinhos, porque eu vim para pregar os judeus, então eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E aí aquela mulher diz para Jesus: mas Senhor, até os cachorrinhos que estão debaixo da mesa dos seus senhores, eles também comem da migalha que cai da mesa. Eu não tenho a ideia de participar de tudo aquilo que está sendo oferecido agora, porque eu sei que a pregação está vindo primeiro aos judeus. Mas como cachorrinho, até aquilo que cai da mesa será suficiente para que eu leve uma bênção para minha filha. Jesus é tocado pela fé daquela mulher, porque sendo gentia, ela enxergou a oportunidade de naquele momento, mesmo sendo gentia, não sendo judeu, Jesus, né, o Messias, trazer para ela, para a casa dela, para a família dela, uma bênção que ela não tinha direito. Ela coloca ali, né, na condição de humilde, que ela diz que até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E ela estava ali se colocando na condição, não de uma condição de cachorrinho. Cachorrinho é um termo que usava para os gentios. Os judeus usavam o termo de chamar os gentios de cachorros, de cães, né? E aí Jesus diz no termo, até para avaliar aquela mulher, né, o quanto ela queria a sua bênção, e aquela mulher demonstra uma fé superior, uma fé maior do que muitos judeus que tinham direito de receber uma bênção e não estavam recebendo por causa da dureza do coração delas. Mas alguém que estava precisando do milagre acreditava mais do que aqueles que tinham a lei na mão, que tinham as escrituras na mão. Então a gente precisa motivar a igreja local para plantar mais igrejas e sair do nosso comodismo, sair do nosso cercadinho, né? Então o objetivo específico é mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Paulo foi um desbravador. Eu lembro de alguns termos que a gente usa, né? Ou a gente ouve muito de pessoas quando a gente faz trabalho em interior de estado, que você vai em lugar onde as pessoas estão acostumadas a lidar com plantio e expandir a área de plantio em matas. Eles dizem que entra às vezes no meio da mata picando, né? Desbravando com facão e com foice. Então o apóstolo Paulo, ele foi um desbravador, que ele levou no peito, carregou no peito, né, muitas regiões, muitas áreas que pessoas não entrariam. Mas foi o apóstolo Paulo que quis? Não foi o apóstolo Paulo que quis. Foi o Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo que demonstrou, que trouxe a ele a convicção de que era muito possível alcançar almas em lugares onde as pessoas não acreditavam em mudanças. A gente lembra que o Evangelho de Jesus Cristo, ele vem e ele muda o comportamento moral da sociedade que estava metido em sujeira. Mas o Evangelho não é só mudança moral. O Evangelho traz, além da mudança moral, o que é a bênção maior, é um relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo, ele enfrenta uma sociedade suja moralmente, e que não acreditava no relacionamento com esse Deus, o Deus dos hebreus. Então mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação, né? Paulo foi um desbravador. Sinalizar que Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia da Síria foi o ponto de partida para o crescimento da igreja. Irmãos, depois que os irmãos em Antioquia resolvem sair
É lógico que foi o Espírito Santo, né? Mas eles decidem sair para levar essa mensagem às regiões, a todas as regiões à sua volta, e até a Europa e Espanha era o desejo do apóstolo Paulo levar essa palavra. A igreja cresceu de maneira assustadoramente. É lógico que em Jerusalém você tem relatos lá que em Jerusalém a igreja estava crescendo, né? Primeira pregação, 3.000 almas. Segunda pregação do apóstolo Pedro, quase 5.000 almas. E o Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia, né? Crescia e caía na graça de todo o povo. É lógico que a igreja crescia, mas a igreja alcançou o mundo gentil, o evangelho alcançou o mundo gentil graças muito ao apóstolo Paulo e à igreja de Antioquia, que tinham no coração o desejo de fazer essa grande obra para Deus. Então, Antioquia é como ponto de partida para o crescimento da igreja. E pontuar as características de um plantador da igreja, características de um plantador de igreja. Então vamos lá, introdução. Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou, né? Nós vamos estudar isso e veremos também, né, que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Irmãos, o que nós vemos hoje é que está havendo eu vou dizer que está havendo muita plantação de igrejas. Estão plantando igreja, tá? Vamos usar esse termo, estão plantando igreja. Mas que você for ver, esse plantio não está sendo nos locais onde não há igreja. Está sendo onde já tem uma grande quantidade de denominações. Estão buscando, ao invés de buscar almas que estão lá fora, que não conhecem o Evangelho, estão buscando crentes já dentro de igreja, porque querem o trabalho facilitado. Não querem ter um trabalho discipulando, preparando para o batismo, levando pessoas à mudança do comportamento, do caráter. Nós já querem tudo pronto, pessoas que já vêm de uma denominação, já prontas para ele, inclusive já de preferência com uma boa ideia sobre dizimar, sobre contribuir. Então a gente precisa refletir sobre as características, né, do plantador de igrejas, né, frente aos desafios da atualidade. Porque na atualidade hoje, pregar o evangelho de forma que o evangelho mude o caráter da pessoa hoje, vai causar ao líder um grande desgaste quanto à pregação, né? A pregação do evangelho, o preparo de estudos, né? O discipulado, porque lidar com algo pronto é o que todo mundo está querendo hoje. Todo mundo está querendo lidar com algo já pronto. Então, é os desafios atuais hoje. O ponto central dessa lição vai mostrar que a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. A experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Você vai lembrar que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Cristo, uma experiência ímpar com Cristo. Então vamos ao tópico 1. Nós temos 3 tópicos, né? No tópico 1, né, Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Subtópico 1, Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele foi o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos.
O apóstolo Paulo dedicou a vida dele, a vida dele. Não foi exagero quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Ele diz que ele já estava crucificado em Cristo, porque já estou crucificado em Cristo. E a vida que agora vivo, a vivo na fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele dedicou a vida dele a proclamar o Evangelho. Dedicou a vida dele a proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo abriu mão de todos os privilégios que ele teria, porque o apóstolo Paulo, ele já tinha sido formado no farisaísmo, ele já era fariseu, ele já era um doutor da lei, um advogado das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele já era um candidato à cadeira do Sinédrio, era um membro da Suprema Corte dos judeus. Ele tinha garantido, com certeza, uma boa renda por ser membro do Sinédrio. Ele teria uma boa renda para ser membro do Sinédrio. Ele teria todos os requisitos para ser um professor do farisaísmo judaico, pelo fato de ser um dos melhores alunos, por ter sido instruído aos pés de Gamaliel. Ele teria uma boa renda sendo professor, sendo rabino, e fora os privilégios que alguém com as qualidades de Saulo teria transitando no templo. Os privilégios que Saulo teria, além de ser judeu e conhecedor de todo o helenismo, toda a cultura dos gregos. Raramente você tinha um fariseu que tinha cidadania romana. Raramente você tinha um judeu que tinha cidadania romana no tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teria trânsito livre em Roma, justamente também para lecionar em qualquer escola que fosse. Irmãos, a carreira que o apóstolo Paulo abre mão, era uma carreira que lhe daria grandes vantagens, mas ele diz que ele reputou isso tudo por perda para alcançar aquilo que tinha mais valor, que era Jesus Cristo. Foi esse tipo de coisa que essas coisas que esse homem abriu mão. Hoje a gente olha aí muitos líderes, muitos pregadores, muita gente entrando no meio evangélico, surgindo no meio evangélico, que estão optando pelo ministério, não é por causa de uma vocação e de um chamado, é porque não tem vocação nenhuma lá fora. Não tem profissão, não se qualificaram, não estudaram, não se prepararam para mercado. Aí, como não tem nenhuma possibilidade lá fora, porque a concorrência lá fora é grande, a concorrência no mercado secular é grande, aí o que faz? Como lá fora não sabe trabalhar, não tem profissão, não sabe o que fazer, vou para a igreja, porque para ser da igreja, para ser pastor na igreja, para ser um pregador na igreja, para ser um missionário na igreja, é muito fácil. Basta pegar a Bíblia e começar a pregar, como se fosse fácil assim, pegar a Bíblia e começar a pregar. Então é esse tipo de coisa que às vezes as pessoas confundem. Acredita que para Deus qualquer coisa serve. Para Deus basta pegar a Bíblia e dizer que Jesus é amor, é lógico que vai dizer, e vai dizer com autoridade, Jesus é amor, Deus Pai é bom, vai dizer com autoridade, Deus Pai é bom, mas deixa de se preparar,
e deixa de se preparar. Não tem problema vir para a igreja, vir para o seio da igreja, sem ter uma profissão, sem ter É lógico, às vezes a condição da vida não deu à pessoa oportunidades de se preparar, lógico, existe caso assim, existe. Mas se veio para a igreja, é preciso entender que precisa se preparar, precisa estudar, precisa é, se dedicar às escrituras, se dedicar à Bíblia Sagrada. Nós falamos nas lições anteriores, o apóstolo Paulo, depois que ele foi alcançado no caminho para Damasco, depois de 3 anos, só depois de 3 anos apareceu lá em Jerusalém, conheceu os apóstolos, conheceu a Pedro, e depois de praticamente aí 14 para 15 anos, que ele começou o seu trabalho de missão. Hoje as pessoas vêm para o Evangelho e acreditam que com 1 a 2 semanas eu posso estar disponível para a igreja. Eu já quero ser pastor, já quero ser pregador, já quero ser cantor, e nem sequer se preparou, ainda com o mesmo linguajar lá de fora, com os mesmos vícios lá de fora. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele só foi um grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico, porque ele passou por um preparo. Então diz o texto sagrado. E olha que era doutor da lei. Ele era doutor da lei, mas precisou sentar no banco para aprender. Precisou ir para o deserto para poder ajustar aquilo que ele sabia com aquilo que o Espírito Santo tinha para ensiná-lo. Então as pessoas hoje tratam com muito descaso, acha que é só colocar a Bíblia debaixo do braço e partir o mundo afora, que Deus tem pressa de fazer. Não, Deus tem pressa de tirar do mundo. Agora o preparo para a missão, o preparo para o ministério demanda tempo. Então a gente vai ler o seguinte: o apóstolo Paulo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tanta igreja em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Então você vai ver que o apóstolo Paulo não correu para plantar igrejas. Primeiro ele correu para aprender de Cristo. Precisamos correr para aprender de Cristo. Corra para se dedicar a ler a Bíblia Sagrada, a fazer as suas exegeses, a participar de escola bíblica dominical. Corra para participar o máximo possível de cultos de ensinamento, de escola bíblica de obreiro. Corra para isso, porque na hora que Deus começar a te enviar, é Deus que vai fazer com que o tempo pareça ser longo, enquanto o trabalho vai sendo prosperado cada dia. O problema é que a gente quer correr para fazer algo que a gente acredita ter relevância, quando na verdade Deus quer que a gente aprenda primeiro, ore primeiro, busque primeiro. Então, continuando aí, diz que a sua vida e ministério, né? Nós lemos aqui em ponto de destaque aqui, ó, sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas. O problema é que quer se plantar, como eu já disse, né? Querem plantar no lugar onde outros já estão plantando. Diz aqui, ó, o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 20, versão revista e atualizada. O apóstolo Paulo diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. É pregar onde o outro não pregou ainda. Você tem chamada, você acredita na sua chamada e que Deus vai fazer uma grande obra, vai em um lugar onde não existe igreja, onde não tem igreja. Porque a gente acredita que a minha igreja, a igreja que o Senhor está me chamando a plantar, ela é melhor do que outra. Irmãos,
A gente precisa tomar cuidado. É lógico que existem muitas seitas hoje. Existem muitas seitas. Existem muitas igrejas que são propriedade particular. Particular de família, particular de sobrenome. Que deixaram de ser igreja. Mas parte primeiro para um local onde não tem igreja. Leva primeiro as pessoas que não conhecem sequer a palavra. E depois, depois Deus mesmo guiará a locais onde já tem igreja. O apóstolo Paulo não vai plantar igreja em Jerusalém. Jerusalém já tinha. Então vamos para o segundo subtópico, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso na Bíblia vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então Paulo diz, nesse texto aí de Efésios 3:1, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então Paulo diz que ele está preso aos gentios, não por causa de um compromisso que ele tem com os gentios, não. É por causa do compromisso dele com Jesus Cristo. Eu sou prisioneiro de Jesus. Se Jesus me quer aqui, eu estou preso a ele. Se Jesus não me quer mais aqui, eu estou preso a ele. Então seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, aquilo que eu disse. O nosso Senhor nesse sentido. Toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação da igreja levavam em conta esse compromisso com Cristo. Quando diz o texto assim: pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa coragem e ousadia. É o Espírito Santo que nos dá coragem e ousadia. O apóstolo Paulo podia dizer muito bem: ai de mim se não pregar, se não anunciar o Evangelho. E você olha para Atos dos Apóstolos, o início da igreja, o surgimento da igreja com os apóstolos. Por que essa igreja cresceu tanto? Você já se perguntou por que a igreja em Atos dos Apóstolos cresceu tanto sem ter os recursos que a gente tem hoje? Hoje a gente tem ônibus, temos transporte coletivo, temos metrô, temos avião, temos carro. Hoje a gente vai de uma distância a outra, numa velocidade, num tempo muito curto, coisas que os apóstolos não tinham naquele tempo. Hoje nós temos sistema de som, sonorização, carros de som. Hoje você monta um trio elétrico num caminhão aí e sai anunciando o evangelho. Mas por que a igreja cresceu tanto naquele tempo e hoje a igreja parece que está mirrada? Você já se perguntou por que as coisas parecem ter mudado e mudado para pior? Eu estava pensando nisso. Sabe, uma das diferenças é que você vai ouvir lá que quando Jesus deu uma ordem aos discípulos, aos apóstolos, ele disse: ide por todo mundo, anunciando aos gentios, anunciando a toda criatura o Evangelho, ide e discipulai a todos. Ide e discipulai a todos. A gente confunde, o discipular. O discipular era fazer novos discípulos, ensinando as mesmas coisas que Jesus ensinava e fazia, diz Atos dos Apóstolos, pregando e ensinando e fazendo as mesmas coisas que Jesus, Ele ensinava aquilo que Jesus ensinava e fazia aquilo que Jesus fazia. Então era discipular. Hoje a gente está mais preocupado em fazer membros de nossas denominações, ao invés de discipular em Cristo, fazer pessoas semelhantes a nós
e nós devemos ser semelhantes a Cristo, nós estamos preocupados em fazer pessoas semelhantes à nossa denominação. Esse é o grande problema da sociedade hoje, é o grande problema da igreja na localidade hoje. Estamos preocupados em fazer membros de denominação e não membros do corpo de Cristo, e não discípulos de Cristo. Então essa ousadia e coragem que nós precisamos receber do Espírito Santo, de acreditar que o Espírito Santo ele vai honrar o nosso trabalho, mas a gente precisa estar despreocupado com relação se o trabalho está vindo para a minha igreja. Porque quando a gente vai fazer um trabalho às vezes, entregando folhetos, nossa primeira preocupação é colocar o endereço da nossa igreja, para que fulano ele não esqueça que ele precisa ir na igreja, ele precisa ter um compromisso comigo. A gente precisa levar as pessoas a ter um compromisso com Cristo, e não com o líder, e não com a instituição. A gente vê hoje que existem inimizades hoje de ex-membros com ex-líderes. Por quê? Porque o líder não aceita a saída do membro da igreja dele, da congregação que ele está liderando, e ir para outra, porque o membro tem que ser dele, tem que ser da igreja dele. E as seitas religiosas, elas trabalham justamente nisso. Se o membro não estiver no cabresto dela, o membro se torna inimigo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A nossa gloriosa obrigação, assim como do apóstolo Paulo, era de fazer discípulos. E a igreja era conhecida como Igreja do Senhor Jesus Cristo, na região da Galácia. É a mesma Igreja de Jesus Cristo, só que agora na região de Corinto. E tem a mesma Igreja de Jesus Cristo na região lá de Éfeso. A Igreja de Jesus Cristo é o mesmo. O problema hoje é que existe o ministério fulano de tal, ministério ciclano, ministério beltrano. Hoje já não é nem mais igreja, o nome ministério é o nome do líder. O nome do líder. A gente fica olhando para a igreja no tempo apostólico, olhando para a igreja hoje, irmãos, nós estamos muito distantes. E como a gente vai encontrar novos Paulos hoje? Como encontrar novos Paulos hoje para fazer um trabalho glorioso como o apóstolo Paulo fez, se todos estão pensando na sua denominação, na sua placa, no seu CNPJ? A obrigação nossa, ela só é gloriosa se ela envolver o princípio de glorificar Deus. Se não tiver a ideia, o princípio de glorificar Deus, a nossa obrigação será meramente com a placa da igreja ou a denominação de onde a gente acreditou que esse trabalho poderia ser feito. Nossa obrigação é meramente com a instituição e não com o reino. Então vamos lá. Subtópico 3, plantação de igreja, uma parceria. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. A plantação de igreja é um trabalho duplo. Se você está com Deus e Deus está com você, Deus vai contribuir com o seu trabalho. Deus vai contribuir com o seu trabalho e você vai contribuir com o trabalho de Deus. Lembra do texto que nós falamos de Atos dos Apóstolos? E a igreja caía na graça de todo o povo, e Deus acrescia, e o Espírito Santo acrescia a igreja, todos aqueles que haviam de se salvar. A igreja crescia na graça de todo o povo, e Deus acrescentava à igreja todos aqueles que haviam de se salvar. Irmãos, é um trabalho que envolve uma parceria, um trabalho duplo. O apóstolo Paulo e Barnabé saíram lançando a semente e Deus confirmando. Então nós, seus servos,
plantamos igrejas como sementes da terra. Então, nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, né, a imagem de plantação aparece, né? 1 Coríntios 3, 6 e 9, como eu li antes, né? A imagem do agricultor. A imagem do agricultor. Nosso trabalho é lançar semente. Você está pregando, está lançando a semente, fica despreocupado, porque Deus vai fazer essa semente ela produzir, ela gerar vida. Aquilo que eu falei, nós temos o trabalho de plantar e levar a mensagem aos ouvidos. O trabalho de levar a mensagem ao coração e promover arrependimento e conversão é um trabalho do Espírito Santo. De modo que ninguém deve se gloriar por aquilo que fez ou pelas almas que ganhou, mas glorificar a Deus, porque é Deus que está justamente confirmando esse trabalho. O trabalho duplo, né, entre eu e Deus. Então lemos ainda que nós, seus servos, né, como diz, plantamos igrejas como hoje, né, como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem de plantação aparece em especial na primeira carta de 1 Coríntios, como li em 1 Coríntios 3, 6 e 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. Então, né, eu plantei, Apolo regou, mas o que seria desse trabalho se Deus não desse o crescimento? O que seria desse trabalho se Deus não cooperasse e fizesse com que as sementes viessem a gerar vida? Então, nesse divino ministério de plantação da igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Esse trabalho é nosso. Trabalho da igreja. A igreja precisa sair do campo. Nós, cristãos, precisamos sair do campo. A gente fica muito descansado, porque hoje a gente senta na cadeira, você contrata um carro aí, um carro de som para andar nas ruas fazendo propaganda, chamando as pessoas para a igreja, e você fica simplesmente esperando lá que as pessoas venham. Esperando que as pessoas venham. Você terceiriza esse trabalho. E na verdade a gente precisa entender que sem o contato lá fora, sem o contato de pessoas, contato com as pessoas, muitas vezes as pessoas não vêm à igreja. Não adianta colocar carro de som, não adianta colocar um folhetinho lá na caixa do correio, não adianta às vezes ligar para o telefone, às vezes você vai precisar ir lá. Às vezes você vai precisar fazer um trabalho evangelístico no bairro, às vezes você vai precisar pedir licença lá, o pessoal da quadra, promover um culto em praça pública, promover um culto lá evangelístico em praça, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as almas venham a ouvir o evangelho, receber a semente da palavra. Porque a gente fica querendo terceirizar tudo. Ficamos querendo terceirizar tudo dentro da igreja. Terceirizar tudo. Hoje líderes já deixaram de pregar na igreja, porque hoje líderes contratam as pessoas para pregar. Tem pessoas que estão na igreja hoje que nunca viram seus líderes trazer um estudo bíblico, trazer um culto de doutrina. Hoje está terceirizando tudo. Está terceirizando. Louvor terceirizado, contrata alguém, instrumentista para tocar. A pregação está sendo terceirizada, o estudo está sendo terceirizado. E a gente precisa entender que nós que plantamos, somos nós que semeamos. Então, o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar e frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação da igreja, na plantação de igreja, né? Na plantação de igreja. Irmãos, por que esse termo aqui, irmão? Plantação de igreja. Plantação de igreja. Justamente, plantação de igreja é o trabalho que a igreja primitiva fez. Nós não abrimos um templo igual se abre uma empresa. Você vai lá, aluga um ponto, manda fazer a placa,
coloca todos os móveis dentro do estabelecimento, e aí quando estiver tudo organizado, você abre a empresa, abre as portas da empresa para receber o cliente. Não, igreja é diferente. Na igreja você planta, na igreja você começa com um trabalho de visita, muitas vezes é de visita. Visita alguém que está doente, alguém que está passando por sério problema no casamento, na família, desemprego. Você começa a assistir aquela pessoa, visitando ela, levando a palavra de conforto, de consolo, pregando a ela. A pessoa aceita Jesus. E aí naquele mesmo ambiente, ali naquela casa, você continua trabalhando, fazendo com que as pessoas, a família toda, ouça o Evangelho. Daqui a pouco aquela família ouviu o Evangelho, aceitou Jesus. Você continua com aquele trabalho, pede à família para convidar os demais familiares, talvez vizinhos ali à sua volta. E aí aquele trabalho que começou com uma visita se tornou um ponto de pregação. Aí ali todo domingo, talvez todo sábado, toda sexta-feira, um dia qualquer, aquela família está recebendo ali uma assistência, está sendo discipulada. E aí as pessoas vão lá também convidadas, vizinhos vão convidados. E aí daqui a pouco tem mais uma família que aceitou Jesus e está todos reunindo ali naquela casa, porque comporta. Aí vizinhos se reúnem e daqui a pouco o lugar já se tornou pequeno para aquela quantidade de pessoas. E aí o que acontece? Aquela semente que foi lançada começou a produzir, começou a produzir, a trazer mais pessoas. O trabalho começou a gerar resultados. E aí, o que vai se fazer? Existe um grupo agora de pessoas ali. O pastor vai continuar discipulando, continuar trabalhando com elas, aconselhando. E aí esse trabalho, daqui a pouco, tem que alugar um ponto para reunir essas pessoas. Manda-se pessoas mais maduras para poder ajudar a pessoa que está ali com esse trabalho de discipulamento, de discipulado. As pessoas maduras vão lá ajudar, né? E aí começou a ter culto, o trabalho foi plantado, e aí a igreja nasce. A igreja nasce a partir das sementes que foram lançadas naquele terreno. Aí daqui a pouco é comprado um terreno, é construído uma nova igreja, porque uma igreja nasceu através da semente que foi lançada numa família, às vezes numa visita de alguém que foi considerado doente e à beira da morte pela medicina, mas o Evangelho chegou ali. O Evangelho, a semente foi plantada e Deus começou a dar o crescimento. A igreja começou a mandar irrigadores, gente para jogar água. Aquele mesmo que lançou a semente começou a jogar água e Deus foi dando o crescimento. É assim usado o nome para a plantação de igrejas. A igreja surgia e nascia a partir de trabalhos assim, e não através de uma visão comercial, como muito se vê hoje, né? Pessoas alugam galpões que comportam 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e a ideia de quem está fazendo esse trabalho é juntar pessoas e não juntar discípulos. Juntar pessoas é a mesma ideia de alguém que está fazendo show, de estar promovendo eventos. E aí a gente vê que isso está totalmente diferente ou divergente daquilo que a gente aprende nas Sagradas Escrituras. A igreja nasce a partir de pregações, a partir de um trabalho de missões, de trabalhos evangelísticos, onde o nome do Senhor é glorificado, porque a igreja nasce debaixo de sinais, de pessoas, onde pessoas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus. A primeira obra que é realizada na plantação de igreja, a primeira obra, ela se dá dentro de vidas, se dá dentro de corações. E a primeira obra não é o pedreiro que vai colocar lá a pedra fundamental
porque estão planejando abrir uma igreja. Não. A primeira obra que acontece é na vida de pessoas. Deus muda comportamento, muda caráter, muda pessoas na sua natureza, tirando a natureza do velho Adão e implantando, gerando na vida da pessoa a natureza de Cristo. E é assim que nasce a igreja. A igreja é plantada. Igreja é plantada. Igreja não é construída. Amém? Então a síntese do tópico 1, o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. O apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Irmão, Paulo foi uma gloriosa obrigação porque Paulo viveu uma experiência com Cristo. Tem pessoas que estão fazendo, de cargos, obrigações que traz a ela, que ela demonstra total tristeza por fazer algo para Deus, porque não é glorioso para ele, porque não tem experiência com Cristo. Por que pastores hoje suicidam dizendo que não mais suportam o ministério? Porque não teve chamada. Porque não teve chamada. É triste dizer isso, mas pessoas hoje absorvem o título de pastores, de evangelistas, de bispos, de apóstolos, meramente para satisfazer um ego, satisfazer uma vontade de ser chamada por aquilo. É apenas o cargo. Mas na hora quando vem os encargos, as responsabilidades, a pessoa não suporta. Mas por que não suporta? Porque não foi chamado para aquilo. Porque não foi chamado para aquilo. Porque não tem vocação para aquilo. O apóstolo Paulo sofreu o que sofreu e ele só foi resiliente, só permaneceu na sua mesma função, no seu mesmo trabalho, porque ele tinha convicção da chamada que ele teve. Então o apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sobre uma gloriosa obrigação. Segundo tópico, nós temos aí Antioquia. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia foi o ponto de partida para o crescimento da igreja. Antioquia era uma região, a igreja estava situada em Antioquia. Antioquia na Síria. Subtópico 1, uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes. A gente vai ler lá em Atos, tem até um versículo aí mais abaixo. Antioquia era uma igreja rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum e oração e imposição de mãos, como consta no versículo 3, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Irmão, a gente vai ver que a igreja de Antioquia, como nós lemos aí, o comentarista Elianai Cabral, ele destaca isso, que a igreja de Antioquia era rica em líderes. Ela era rica em líderes. Então não tem como querer assumir um trabalho sem antes estar preparado. Sem antes estar preparado. A gente vê que a igreja a igreja primitiva, a igreja do tempo dos apóstolos, ela cresceu assustadoramente. Ela não tinha uma organização ainda como igreja. Tudo vinha de acordo com o surgimento das necessidades. Você vai ver que surgiu a necessidade lá de se ter alguém para organizar as doações, organizar as ajudas às viúvas, porque tinha viúva que era descendente de judeu, que tinha mais privilégios
daquelas viúvas que eram de descendências gregas, porque na hora de ser solidário e prestar ajuda, a preferência era com as viúvas de judeus, né? De descendentes de judeus. E aí, quando surge essa necessidade, surgiu a necessidade de se levantar diáconos para organizar isso. Então as necessidades elas vêm sendo preenchidas de acordo com o crescimento da igreja. Então hoje o que a gente percebe é que tem igrejas que surgem, que querem expandir, que querem crescer, que querem abrir outras congregações, né? Plantar outras congregações, e o líder muitas vezes é centralizador. Ele inibe o crescimento da igreja, ele inibe o crescimento da igreja, inibe o crescimento das ovelhas. Ele inibe o crescimento das ovelhas porque ele é centralizador, ele acredita que se outra pessoa desenvolver tanto quanto ele pode perder a função. E quantas vezes a gente tem relatos tristes disso, porque o líder às vezes prefere tolir muitas pessoas, né? Tolir, até mesmo promover uma perseguição para que o membro saia, porque ele enxerga em alguns membros, quando estão crescendo, que é ameaça para ele. E a gente vai ver lá que na igreja de Antioquia era rica em líderes, em pessoas que eram preparadas para o trabalho, para justamente promover com que o evangelho fosse expandido aos gentios. E não é à toa, como eu disse antes, esses homens não eram líderes por acaso, não eram líderes porque foi dada a eles uma posição de liderança, eram líderes porque eles tinham iniciativa. Como nós lemos antes lá, dizendo que quando é separado Paulo e Barnabé, eles já eram pessoas de oração, eles já eram pessoas de consagração e oração. Eles não precisaram ser colocados em posições de liderança para tentar demonstrar aquilo que não eram por natureza. Não, por natureza já eram homens de oração e de consagração. Jejuava e orava sempre. E aí o Espírito Santo chama elas. Então elas colocadas em posição de proeminência, não por conta de receber meramente o cargo, mas porque elas eram naturalmente pessoas que exerciam liderança. Então a gente lê aí, né, que ali em Antioquia, né, ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum e oração em posição das mãos, como nós lemos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então, o vasto império, né, a vasta localidade, né, vários campos para poder ser lançada a semente. Então vamos lá, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, né, como nós lemos em Atos capítulo 3, versículo 4. E deste lugar o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Foi justamente, né, nessa localidade. O apóstolo Paulo estava pregando e o procônsul, que era uma autoridade, estava sendo tocado pela pregação. E Elimas, que era um servo do procônsul, ele estava impedindo, ou tentando impedir, que o procônsul ouvisse, né, com tranquilidade a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. E esse encantador, esse Elimas, ele está trabalhando justamente numa oposição à pregação do evangelho. E aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreende com autoridade aquele servo do diabo, e Elimas ele fica ali impedido de continuar atrapalhando a pregação do apóstolo Paulo. E ali o procônsul ele fica maravilhado com a autoridade que o apóstolo Paulo tem na pregação,
e o Espírito Santo contribuindo com o apóstolo Paulo. O procônsul aceita Jesus Cristo e Deus opera uma grande obra ali em Chipre. Então, neste lugar, neste lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Então, diz que ele desmascarou o feiticeiro. O apóstolo Paulo desmascarou. O Espírito Santo desmascarou o feiticeiro. Por que desmascarou? Tirou a máscara, porque estava ali como se fosse um servo do procônsul, querendo o bem do procônsul, mas era um impedimento para o procônsul receber o evangelho, que era a maior das bênçãos concedidas a alguém. E é justamente conhecer o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Então diz assim que mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pside, que já é outra Antioquia, né? Onde os judeus lhe fizeram oposição, né? Os judeus foram oposição ao apóstolo Paulo ali na sinagoga. E ao mesmo tempo os gentios alegaram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Então, à medida que os judeus não queriam ouvir mais a pregação do apóstolo Paulo na sinagoga, os gentios se alegraram porque a eles foi concedida essa graça de serem, né, alcançados pelo Evangelho de Cristo. Então a gente vai ler aí, né, que o mesmo aconteceu em Icônio, né? Diz aqui, o mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe, né? O mesmo aconteceu com eles. O evangelho foi rejeitado nas sinagogas pelos judeus, mas aos gentios o Espírito Santo concedeu graça, e muitos dos gentios ali aceitaram a pregação do apóstolo Paulo. Então diz que assim, uns recebem a palavra, outros rejeitam. Isso aqui, uns recebem a palavra, outros rejeitam. Outros ainda zombam. Né? Mas não importa, irmão, não importa. Em momento nenhum, a aceitação ou zombaria era sinal de que o apóstolo Paulo estivesse sozinho, sem o Espírito Santo. Não. Como nós dissemos antes, a nós cabe a pregação da palavra de Deus. Levá-la ao coração, né, é uma incumbência do Espírito Santo. Então, aceitar ou não aceitar, zombar ou não zombar, não é motivo da gente abandonar o nosso trabalho. Nosso trabalho é justamente semear a boa palavra de Deus, que é justamente o Espírito Santo, é Deus que dá o crescimento. Se pessoas vão aceitar aquilo que pregamos ou rejeitar, está na economia de Deus. Mas o que importa é que nós não saiamos daquilo que a palavra de Deus fala por meio do texto sagrado. Então, continuemos aqui o trabalho. O trabalho de implantação de igrejas não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus, aquilo que nós falamos, né? É o Espírito Santo que dá o crescimento à obra de Deus. Terceiro subtópico diz assim: a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa, né? Depois dessa primeira viagem do apóstolo Paulo com Barnabé, o apóstolo Paulo viajou, fez uma segunda viagem agora, justamente para acompanhar, né? As igrejas já plantadas, né, na região do Oriente e Ocidente, para ver como é que essas igrejas estavam se desenvolvendo, né? Então, de fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, né? Ali houve uma direção de rumo. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Então houve uma mudança de rumo. O Paulo tentava ir para um lugar, e para Bitínia, né? E o Espírito Santo o quis levar a Macedônia, justamente para alcançar ali algumas das pessoas que já estavam com o coração aberto à mensagem do Evangelho. Então Paulo, né, diz assim que Paulo empreendeu uma viagem que incluía, diz aqui,
Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica e Bereia, né, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo, e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Irmãos, é deixar de enxergar o reino de Deus como nossa denominação. O reino de Deus não era Antioquia. O reino de Deus não era Jerusalém. O reino de Deus não era a Judéia. Então, a gente precisa ter uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Ponto interessante aqui, de destaque, né, que está na revista do professor, que diz assim: não onde Cristo houvera sido nomeado, né, não onde Cristo houvera sido nomeado, é justamente o texto onde Paulo dizia que não iria plantar onde outro já havia plantado. Então o esforço ministerial de Paulo concretizava-se nas missões. Optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o Evangelho não tinha sido pregado suficientemente, e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitar a Cristo. Então a gente precisa facultar as pessoas que não ouviram falar sobre Jesus essa oportunidade. Pense você como se você ainda não tivesse conhecido Cristo, e você morando num lugar onde não há igreja, não tem ninguém que fale do amor de Cristo para você. E você conhecendo hoje o Evangelho, você iria dizer: meu Deus, por que as pessoas demoraram tanto a me falar desse Cristo? Por que as pessoas demoraram tanto a me falar desse amor glorioso? Por que eu não vim tão mais cedo para o Evangelho de Cristo? Então a gente precisa enxergar as necessidades de pessoas conhecerem Cristo, olhando para a gravidade que é desse Evangelho não chegar na vida de pessoas. Quantas tristezas, né? Quantas lágrimas seriam poupadas se nós conhecêssemos esse Evangelho antes do tempo que conhecemos? É lógico que isso está na economia de Deus, né? Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas a gente precisa enxergar na missão uma grande responsabilidade que a gente tem de levar o Evangelho às pessoas. Aquelas que não ouviram, né? Ou não conhecem o Evangelho de Cristo ainda. Então Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Então Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo. Lembra que Deus chamou o apóstolo Paulo lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, né? E confirmou no seio da igreja. No seio da igreja ali, quando diz que separa-me a Paulo e a Barnabé. E aí era a confirmação dentro do seio da igreja. A síntese do tópico 2 que nós lemos aí, né, passamos por ele, é que a igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Um subsídio teológico. Atos 13 foi o início da primeira viagem missionária de Paulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus. Irmãos, a igreja estava envolvida. A igreja planejou enviar alguém para que o Evangelho fosse pregado às pessoas que estavam numa distância maior, tanto de Antioquia quanto de Jerusalém. A igreja de Antioquia teve essa visão, a visão de levar aquilo que é bênção para mim às pessoas que não têm essa mesma oportunidade. Mas essa visão, esse plano que a igreja de Antioquia havia traçado, não era planos da igreja de Antioquia, era o próprio Deus que havia colocado na vida, no coração dos irmãos, essa preocupação. E a gente precisa dar atenção àquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, para que não deixemos morrer aquilo que Deus tenta fazer através da nossa vida. Outro ponto de destaque que eu coloquei aqui é que Paulo e Silas iniciaram uma segunda visão, né? Uma segunda viagem missionária.
Paulo e Silas iniciaram a segunda viagem missionária com a finalidade de visitar cidades onde Paulo já havia pregado. Desta vez fizeram um trajeto maior por terra, não por mar. Viajaram ao longo da estrada romana por um desfiladeiro em meio às montanhas, Taurus, que ligava a Cilícia à cidade de Derbe, Listra, Icônio e a noroeste. Então, às vezes o trabalho de cuidar daquilo que já foi iniciado vai ser maior do que o trabalho que foi iniciado. Mas não desanime, não desanime. A gente não pode ver se perder, né? Ver todo o trabalho que foi iniciado ser jogado fora por conta de acreditar que a gente já fizemos uma parte e agora outro vão fazer. Não, a gente precisa dedicar ainda mais aquilo que já foi iniciado. Não podemos, né, considerar que já fizemos aquilo que Deus queria e agora é outro que faça. Não, a gente precisa continuar acompanhando a vida daquelas pessoas que a gente entregou um panfleto, fizemos o convite, ela veio à igreja. A gente precisa acompanhar como é que elas estão, como é que está a vida espiritual, já desceram as águas, já batizaram, como é que está a família, e acompanhá-las tanto tempo quanto for possível. Então, nosso terceiro e último tópico vai dizer as características de um plantador de igreja. Primeira característica de um plantador de igreja. A característica do plantador de igreja é motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, o plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele dá testemunho da sua conversão. Então, o motivador foi o fato de eu ter tido um encontro com Deus, ter tido um encontro com Jesus. Então, o motivador do nosso chamado é saber que um dia Cristo se encontrou com a gente. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente não pode se esquecer daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Irmãos, há muitos desafios, mas a gente tem que estar focado na consciência, né, do nosso chamado. Segundo subtópico das características do plantador de igreja, segundo subtópico vai dizer experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. O deserto da Arábia foi o lugar onde o apóstolo Paulo foi experimentado. Então, para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar o nosso coração. Oséias 2,14, né? Quando Deus diz, né? E atrairei ao deserto, e lá falarei ao seu coração, né? Então, o nosso caráter é forjado no deserto da vida. No deserto da vida. Quando as coisas são muito fáceis, a gente não tem o valor, a gente não tem noção do valor das coisas. A gente pode até saber o preço das coisas, mas o valor a gente não sabe. Mas é o deserto que constrói os maiores valores na vida do cristão. Então ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. Então é no deserto que a gente é capacitado por Deus para topar grandes desafios. Passou pelo deserto, viveu experiências com Deus e sobreviveu ao deserto, saiu com experiências. Irmãos, quem passou pelo deserto, ele
está preparado para enfrentar grandes desafios. Não é qualquer vento, não é qualquer voz que vai fazer alguém que é experimentado no deserto voltar atrás ou recuar. Então o Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. Então no deserto o Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Então não lamente, não murmure pelas coisas que você passa na vida. Porque muitas das vezes as nossas decepções são maneiras como Deus trabalha forjando o nosso caráter. Nossas decepções, nossas tristezas, não que Deus queira nos ver triste, não que Deus queira nos ver decepcionados, mas tem coisas que Deus nos permite na vida para trabalhar e forjar o nosso caráter. Então, o terceiro e último subtópico vai dizer assim: a igreja segundo as Escrituras. Né? As características de um plantador de igrejas, a gente vai ver que na igreja segundo as Escrituras, é as Escrituras que é um pilar na vida do cristão, do plantador de igreja. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel à palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor, aguardando sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. É Deus que dá o crescimento e aprova a obra que nós fazemos. A síntese do tópico 3 diz assim: Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. Então Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. Conclusão da nossa lição diz assim: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Irmãos, existem muitas pessoas, principalmente pessoas que já têm suas igrejas, que por um lado a gente vê um crescimento enorme de igrejas que são resultados de divisões. Existem muitas igrejas que são resultado de divisões. Mas tem muitas igrejas que não querem que outras igrejas surjam do lado delas, porque elas não querem perder mercados. Elas não fazem e não deixam outras fazerem. Não fazem e não deixam outras fazerem. Porque ela está simplesmente trabalhando ali para manter o que ela acredita ser o rebanho dela. Mas na verdade não é um rebanho que ela está cuidando. Ela está simplesmente vivendo daquilo que o rebanho oferece a ela. Eu já vi pessoas, eu já vi líderes falar muito mal de igrejas que muitas vezes homens de Deus estão plantando igrejas no bairro, e as pessoas chegavam e contavam mentiras dizendo que a pessoa estava abrindo uma igreja ali que era fruto de divisão, e na verdade não era. E na verdade, quando você ia ver a história daquela pessoa que estava levantando aquela acusação, era ela que tinha levantado a igreja fruto de divisão. Pessoas que sem escrúpulos nenhuma. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes pessoas vão falar mal umas das outras, e a gente vai ver que são aquelas que acusam, que são as que têm maior pecado. São elas que às vezes cometem maior barbaridade. Pessoas que tomam a igreja de outros
que eram antes líderes, pessoas que tomam igreja, que roubam igreja de homens de Deus, e porque é muito fácil pegar um trabalho já pronto. Plantar a igreja não é para qualquer um, precisa primeiro ter chamada, segundo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, depois, né, ter vida de oração, né, e de jejum, aquilo que nós vimos lá, o chamado de Paulo e Barnabé, vida de jejum e oração, porque as pessoas querem tudo pronto. Então nós vimos que é vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. A igreja na localidade tem que trabalhar nisso, na vida de pessoas, na vida de irmãos, enxergando nelas ou observando nelas o talento delas, que se elas têm essa vocação, e trabalhar nelas para que elas possam justamente serem plantadores de igreja. A igreja possa incentivá-las, como a igreja de Antioquia fez na vida, na vida do apóstolo Paulo e na vida de Barnabé. Então precisamos, né, de pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece, e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então a gente precisa de pessoas assim, que amem proclamar a palavra de Deus, que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece, e amem formar igreja, né? Formar uma igreja local que glorifica a Deus e viva uma fé com fidelidade ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seu chamado. Continue nos acompanhando, e que Deus assim seja glorificado na sua vida. Seja um plantador de igreja. Incentive a sua igreja, os seus irmãos, seus colegas de ministério, a eles serem plantadores de igreja. Contribua para que a igreja ela possa avançar além das quatro paredes, para que a igreja vá ao campo e leve esta palavra a pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.